Boa tarde a todos, que a gente não falou ainda. Sejam bem-vindos. Esse é o Megacons número 160, né? E hoje a gente tem um assunto bem interessante, eu, pelo menos, gosto muito, que é o assunto das comunexes extrafísicas, comunidades extrafísicas, né? Ou comunexes, a comunexologia. Esse assunto sempre me chamou a atenção e eu comecei a anotar tudo que eu lia, o que eu estudava, ou mesmo que o professor Valdo falava nas mini tertúlias sobre isso, e passei a fazer uma compilação do que a gente tem sobre esse tema da Comunex, né? Então, como eu coloquei lá no grupo, essa é a velha pergunta da filosofia, de onde eu vim, para onde eu vou, a resposta é Comunex, né? Então, a gente, estudando as Comunexes, a gente entende nossa paraprocedência, o que é muito importante, porque essa nossa última paraprocedência, ou seja, a Comunex, a comunidade extrafísica, de onde a gente veio antes de ressomar aqui nessa vida, ela diz muito sobre a gente. Ela talvez seja o melhor indicador conscienciométrico que a gente possa ter, porque ela dá uma medida exata e sem erro do seu nível evolutivo, o seu nível da escala evolutiva. Porque lá no extrafísico, como consciência, não tem o atenuante do seu corpo humano, da sua biologia, que cada um tem um diferente, e também você não tem como enganar ou como se enganar com as energias, ou seja, o seu cartão de visita. Então, a sua Comunex diz exatamente qual o seu nível evolutivo e qual o nível evolutivo das suas companhias que você estava antes. Então, é muito importante a gente estudar essa paraprocedência para a gente poder se conhecer melhor. Por outro lado, a próxima intermissão nossa, quando a gente dessomar, passar pela segunda dessoma, a tendência, né, e a gente vai para alguma Comunex também, né, uma comunidade extrafísica, para poder continuar o trabalho na intermissão. Essa Comunex próxima, né, ela possivelmente, dependendo da nossa atuação aqui na ProEx, ela pode ser uma Comunex melhor do que a última, né? Ou seja, a gente pode ter uma neocomunex, uma nova Comunex, que seja uma Comunex um pouco melhor do que a que a gente veio. Então, a gente veio de uma, a gente melhorou, fez um monte de reciclagem aqui nessa vida intrafísica, teve um certo nível de completismo, né? Possivelmente todo mundo vai ter um certo nível de completismo, um mais, outros menos, e aí a gente vai ver para qual a Comunex que a gente vai em seguida, dependendo do trabalho que cada um for fazer, claro, né? Eu gostaria, pessoal, de passar algumas informações básicas sobre esse tema aqui no slide para a gente poder todo mundo falar a mesma linguagem, tá? Então, eu vou botar para vocês aqui, eu acho que fica bom da gente ver, porque, deixa eu ver aqui, a gente consegue visualizar melhor quando está escrito, né? Vocês estão vendo alguma coisa aí, então, né? Então, tá bom. Sim. Bom, então, o que é esse assunto da Comunex? Ele, na verdade, está inserido dentro de um assunto maior, que é o assunto dos ambientes extrafísicos, né? O professor Valdo chamava isso de ambientex, ambiente extrafísico. Dentro dos ambientes extrafísicos, que está ligado à área da conscienciologia da parageografia, a gente tem, por exemplo, o bolsão interdimensional, é um ambiente extrafísico pequeno, né, criado a partir de um holopensene qualquer. Então, você cria um holopensene, se aquele holopensene é forte, ele começa a criar um bolsão interdimensional ali dentro. Um outro ambiente que a gente tem extrafísico, esse a gente já está mais acostumado, é o nosso local de TENEPS. Quando a gente está no nosso quarto TENEPS, ou no escritório, ou no quarto onde você faz a sua TENEPS, naqueles 50 minutos, aquele ambiente se transforma num ambiente interdimensional. Pelo menos por 50 minutos, né? Depende da gente manter isso no resto do dia ou não. Mas naqueles 50 minutos, ele se transforma num tenepsário. Ele vira um ambiente entre as dimensões. Você lá recebe um amparador, recebe as consciências assistidas. Então, você tem um outro ambiente extrafísico ali que você mesmo cria a partir de você e do amparador. Dentro das Comunex, a gente tem, por exemplo, um ambiente que é o parambulatório. O parambulatório é como se fosse um estado avançado da TENEPS, né? Entre a TENEPS e a UFIEX. Então, quando você começa a ter projeção em que você está atuando como tenepsista, fazendo assistência, mas aquele local de assistência ainda não é seu, você está numa transição entre a TENEPS
e a OFIEX. Quando o local já é seu, ou seja, você já é o dono do hospital, você comprou aquela clínica, isso é uma OFIEX, ela é sua, ela é feita a partir de você. Você lá é o chefe, né? Consim, chefe. Essa é a OFIEX de Consim. Existe uma outra coisa que é o seguinte, esse é um assunto pouco abordado, o professor Valdo só falou sobre ele mais no final, no léxico de Horto Pensatas. Quando você tem uma OFIEX, por exemplo, a Consim, ela já é de um bom nível evolutivo, evoluciólogo ou serenão, e ela tem uma OFIEX muito potente, bem trabalhada, já que está com o holopensene muito forte, quando essa Consim dessoma, não é interessante Ué, já desmanchar, pegou sol aqui? desmanchar ou desfazer essa OFIEX, que é o que acontece normalmente com a pessoa, um ofixista normal, né? Se é que a gente pode dizer que o ofixista é normal, quando ele dessoma, o OFIEX dele desaparece, né? Mas, se é uma coisa um pouco diferente, o professor Valdo comentava que, nesse caso, o trabalho já está tão consolidado, o holopensene já está tão consolidado, que vale a pena aproveitar isso como consciex. Então, ele passa também como consciex a trabalhar naquela OFIEX dele, a OFIEX de consciex. Esse nível aí já é uma condição mais avançada, né? E uma das questões é o seguinte, a OFIEX de consciex, ela já recebe aqueles assediadores, mega assediadores, que são passíveis de transmigração. Então, é como se fosse uma coisa bem mais avançada, especializada, né? E tem que ter muito gabarito para você ter uma mini Comunex pessoal, que é uma OFIEX Consciex, né? Essa mini Comunex pessoal, ela pode começar a se expandir, então, né? Por exemplo, e virar uma Comunex maior, aberta, né? Ou então a Comunex, ela pode ser criada, como é o caso dessas outras que o professor Valdo comentava, Pombal, Interlúdio, ela pode ser criada pelas próprias consciex mais avançadas, né, já no extrafísico mesmo, para atender um objetivo específico. Por exemplo, Interlúdio é a Comunex que foi criada para ajudar a questão da conscienciologia em si, né? Ou seja, o desenvolvimento da conscienciologia. Então, tem muita conexão com os intermissivistas que estão lá fazendo curso intermissivo e que vão renascer aqui para compor a CCCI. Então, a gente tem um panorama daí da taxologia dos ambientes extrafísicos. Eu só queria mostrar isso para a gente ter uma cosmovisão de que a Comunex é uma possibilidade de ambiente extrafísico. Existem outras, né? Outras, inclusive, que não estão aqui, mas essas são as mais comentadas na conscienciologia. Dentro de uma Comunex, como departamento de Comunex, aí sim a gente tem aquilo que a gente já estudou, a central extrafísica, as centrais extrafísicas e as parapsicotecas. A central extrafísica ela pode ter uma especialidade da verdade, da das Fraternidade. energias, fraternidade e energias, isso aí. Essas três são só as mais comuns, mas a gente, né, sabe que existe possibilidade de ter centrais extrafísicas de várias outras especialidades. Então, esses dois são ambientes dentro da comunidade. Eu vou passar para cá, ok? Então, a Comunex é o local ou ambiente extrafísico específico onde se reúnem, convivem ou habitam as consciex, de acordo com o princípio da afinidade interconsciencial. Então, é como a gente chama, né? Sinonimologia comum, que a gente está acostumado a ver por aí, para comunidade, para domicílio, para distrito, para cidade. Na conscienciologia, principalmente hoje em dia, eu não vejo muito esse termo mais ser usado, né? Interessante. Mas no início tinha a SOCIM e tinha a SOCIEX, né? Vocês devem lembrar, né? A SOCIEX justamente é a sociedade onde essas consciex convivem. Onde que elas convivem? Elas convivem nas Comunex, elas convivem dentro dos trabalhos das equipexes. Isso tudo faz parte da sociedade extrafísica. No livro Projeções da Consciência, na primeira edição, lá o professor Valdo chamava de colônia extrafísica, né? Era um misto entre o espiritismo, que era a colônia espiritual, cidade espiritual, e já a comunidade extrafísica. Então, isso tudo são sinônimos, na verdade, são vários nomes que são encontrados por aí. Na verdade, a Comunex é um superbolsão, né? Superbolsão criado no extrafísico. Devido às particularidades das consciências que estão lá, que habitam,
e aos diversos padrões holopensênicos, ou seja, a especialidade que uma Comunex pode ter, a gente então pode ter vários tipos de Comunex diferentes. Uma taxologia que está ali no verbete, que eu coloquei no paper para vocês, fala, por exemplo, sobre a separação das Comunex, ou a classificação das Comunex, quanto à evoluciologia, quanto à paracronologia, quanto à paralencologia, quanto à paraprocedência e quanto à paraorbitaciologia. Né? Isso tudo a gente pode conversar mais aí no meio do debate. Quem quiser tem mais detalhes lá. Só uma curiosidade, o que é paraorbitaciologia? Né? Uma pergunta que a gente pode se fazer. As comunexes, comunidades extrafísicas, elas são fixas em cima de um local, por exemplo, ou elas estão acima do planeta e independem dos locais físicos? Elas giram com a Terra? Boa pergunta, né? A resposta é, a maioria das Comunex, pelo menos até onde a gente sabe, das informações que a gente tem, elas são geocêntricas, ou seja, elas orbitam junto com a Terra. Né? Por que isso? Porque é muito inteligente, não precisaria, mas é muito inteligente e ajuda muito a fixação da comunidade extrafísica dentro daquele local de força da assistência que ela vai fazer. Então, a gente tem um exemplo ali da Comunex, que é a Impatium, que é uma Comunex que fica na órbita ou no plano extrafísico da Europa e ajuda aquele processo da comunidade europeia. Então, faz muito sentido essa Comunex estar lá em cima da Europa, num local específico, porque ali ela tem mais força e dali ela consegue fazer assistência melhor. É a mesma coisa da gente pensar o seguinte, para a gente fazer assistência para alguém, às vezes é melhor estar perto dessa pessoa. É muito mais otimizado isso. Os amparadores sabem bem isso. Né? Então, vou dar um exemplo só para citar quanto à evoluciologia, o que é muito interessante. Né? Como é que é a classificação dentro da escala evolutiva das Comunex? A gente pode ter uma Comunex atrasada, né? Isso aí não preciso explicar, porque todo mundo sabe, eu mesmo, se perguntar, posso falar várias coisas sobre isso. É a Comunex baratrosférica, né? Chamada de gueto extrafísico, o professor Valdo chamava de Paracracolândia, né? Falta um P lá. Deficiência Holândia, assédio Holândia, né? O lugar onde o assédio domina. Né? A gente tem exemplos no livro Projeções da Consciência, naquele capítulo chamado Javros e Orco, não sei se vocês lembram, né? Quem leu, né? E tem também um livro muito interessante do André Luiz chamado Libertação, que é um livro que a gente sempre recomenda para quem quiser entender sobre o extrafísico, porque ali é uma aula de Comunex, uma aula de interassistência, uma aula de paradiplomacia, de paradireito e outras coisas mais, até de projeciologia tem lá. Né? Então, é um bom livro para a gente estudar as Comunex, Libertação. As Comunex de transição inferior são aquelas Comunex que são pronto-socorro, um posto extrafísico de atendimento avançado. É uma Comunex mais de reabilitação, né? Então ela está ainda na condição de jardim de infância, né? Das consciências, elas estão lá ainda em transição, mas uma transição de quem veio da baratrosfera passando para um nível um pouco melhor, é uma Comunex transicional, né? A gente tem um exemplo, Nosso Lar, e a Comunex de Iraus da Volitação do livro Projeção da Consciência. Alguém fala, nossa, Nosso Lar é Comunex de transição inferior. Pois é, mas é interessante, né? Quem já leu o livro observou que lá a função dessa Comunex Nosso Lar é justamente fazer o resgate das consciex que estavam na baratrosfera. Ali é uma grande enfermaria, né? Tanto é que um dos grandes locais ou departamentos dentro de Nosso Lar são as enfermarias. Ela faz a transição, ela faz o resgate da baratrosfera, a pessoa vai para lá, passa por aquele período de adaptação, do sono reparador, né? Que é o que eles falam lá no Espiritismo, e aí depois ela está pronta para começar a estudar, a começar a ter maior lucidez. Isso é uma Comunex de transição inferior. Não quer dizer que ela vai para baixo, não, é que ela vem de baixo. Né? Então, ela está na assistência, porém ligada muito à condição da baratrosfera ainda. Depois a gente tem a Comunex de transição superior, ou seja, ela está em transição, mas ela já está visando a passagem para uma condição superior. Em vez do hospital de tratamento pronto-socorro, já é um hospital-escola. Então, já são os doentes um pouco melhores. Assim, aqueles doentes que estão um pouco mais lúcidos, né? Porque doente, a maioria está.
mas são aqueles que estão um pouco mais lúcidos, né? Que já têm condição, por exemplo, de receber uma tarefa do esclarecimento um pouco mais profunda, de fazer algumas reciclagens, né? Não é tanto a consolação, já começa a entrar um pouco de esclarecimento aí também. É o paraambulatório especializado, já é o campus do curso intermissivo. Então, o que é o aluno do curso intermissivo, se não uma consciência que está numa transição superior? Né? Já pensaram sobre isso? Não é. O aluno do curso intermissivo não é aquela consciência avançada, que está tudo certo, que vem aqui para ajudar a humanidade. Não. Ele é uma pessoa, né? Uma consciência, que está numa transição ainda da condição anterior para uma condição de maior esclarecimento. E isso é o curso intermissivo. E por isso que essas comunex de transição superior têm a conotação de campus ou campi do curso intermissivo. Exemplos: Pombal, essa comunex, o Pombal, essa comunex é em cima da região ali da Inglaterra, da Cornualha, né? Que é uma comunex muito antiga, da época do Império Romano ainda, né? E que muita gente passou por lá. Não só muita gente, mas o ponto é o seguinte: muitos dos líderes da história passaram pelo Pombal. Então, ele tem uma influência muito grande em todos nós e na própria história, né? Pelo menos a história do Ocidente. E era a comunex de paradomicílio, né? Eu vou colocar entre aspas, assim, porque a gente pode discutir depois. Tem uma diferença entre o paradomicílio de trabalho e o paradomicílio evolutivo, de fato, né? E essa era o paradomicílio de trabalho do Zéfiro e da Equipex do Zéfiro. Então, muita gente passou por lá. O próprio professor Moacir também lembra de ter estado em Pombal. E outra coisa, tem uma... Estou falando deles porque eu lembrei, mas tem uma tertúlia, que é a tertúlia 888, chama Localização, né? Famosa essa tertúlia, todo mundo, quem não viu, veja, vale muito a pena, lá no Salão Verde ainda, 888. Essa tertúlia Localização, o professor Valdo fala de várias pessoas que estiveram no Pombal, né? E fala sobre o Pombal, fala sobre o trabalho dos paraambulatórios, é muito interessante, né? E chama localização, por quê? Para a gente se localizar dentro desse espectro das comunex da paraprocedência. É bem interessante. Tem essa comunex na França, ligada à França, que é o Jardins da Luz Perpétua, né? Essa comunex que provavelmente o René deve conhecer muito bem, né? A gente estava conversando antes, né, René, aqui, né? Então, essa é uma coisa para você estudar, viu, René? Anota isso aí. Jardins da Luz Perpétua é uma comunex também bem antiga, muito importante também, e ligada também ao curso intermissivo e à Equipex do Zéfiro e da Monja, né? Que estão lá naquele capítulo bem interessante do início e do final do livro Que Espera por Ti, em que eles descrevem muito bem essa comunex Jardins da Luz Perpétua. Essa comunex Impatium é em cima da Europa, como eu falei, tem a ver com a comunidade europeia, e a própria Interlúdio, que tem muito a ver com a gente da Conscienciologia. Eu estou falando isso como exemplos de comunex de transição superior, né? Comunex evoluída já é outra história. Então, seria uma comunex avançada, aquela comunex mais de evoluciólogos e serenões. Então, a gente está falando de outra coisa, né? Outro nível. E, assim, é claro, se a gente for pegar os livros da Conscienciologia, os tratados, o professor Valdo, no início, chamava as comunex um pouquinho melhores de transição superior, tudo de evoluída, né? Mas evoluída em relação ao resto, vamos dizer assim, né? É uma coisa um pouco comparativa. Mas depois, na época do léxico de Orto Pensatas, ele já deixou bem claro, inclusive ele bota Pensatas dando exemplo da classificação das comunex, bem claro, né? Sem dúvida, em que ele coloca lá comunex de transição ainda é qualquer comunex que tenha alguma conotação humanoide com a Terra. Então, isso é bem interessante a gente pensar, né? Por exemplo, a Comunex tem prédios e casas, hospital, não. Então, assim, não é evoluída, né? Que não é nenhum desmérito, ela está fazendo um trabalho, né? Mas quando a gente fala de Comunex evoluída, a gente está falando de uma coisa mais do mental soma, de evoluciólogo para serenão. Então, é aquelas comunex mais sem muita forma, né? Mais a coisa da taquirritmia da consciência. Exemplos de comunex evoluída, a comunex que todo mundo já deve ter ouvido falar, que é a concha acústica, né?
que é uma Comunex bem interessante de estudar também, e uma outra que o professor Valdo falou muito pouco, mas que é a top de todas, que pelo menos que ele falou que era a Comunex de procedência do reurbanizador e do incógnito, que é chamada de superfraternidade, né? Então é bom estudar a Comunex evoluída. Uma das maiores sessões, uma das grandes sessões do léxico é Comunexologia, tem muita pensata, e tem muita pensata sobre Comunex evoluída espalhada pelo léxico. O próprio Valdo falava assim, o léxico de ortopensatas é o meu inventário sobre as Comunex avançadas. Então, assim, o que a gente pode pegar de informações de lá e materializar em forma de pensata? Isso seria a proposta, né? Pelo menos a ideia de fazer o léxico de ortopensatas. Então, é bem interessante. Tem também a Comunex livre, que aí já é outra história, né? Que são Comunex de consciência livre, Comunex mateológica para a gente, onde a cosmoconsciência é o tom padrão, né? Aí alguém pode falar, e essa foi a pergunta que eu fiz para o Valdo numa mini tertúlia, eu falei assim, mas Comunex de consciência livre? Consciência livre não tem mais forma, não tem espaço. Como é que você pode pensar numa Comunex, que é um ambiente, né, limitado, assim, bem delimitado, para uma consciência livre? Não faz sentido. Aí o Valdo falou assim, não pensa assim não, que você está pensando no caminho errado. Todos os princípios conscienciais se agrupam de alguma forma, inclusive esse eles. Muito interessante isso. Até hoje eu penso, né? Não sei se entendi totalmente a ideia, mas é uma ideia muito interessante para a gente pensar. Todos os princípios conscienciais se agrupam de alguma forma. A evolução, ela é baseada no agrupamento. A gente evolui quando está em grupo. E não é uma coisa que eu evoluo mais rápido. Não. Eu acho que a gente só evolui em grupo. Isso é uma coisa interessante. É claro, né? Você está em casa estudando, mas você está estudando o quê? Experiências que você teve com outras pessoas. Você está lendo um livro que alguém escreveu. Você está fazendo sua meditação sobre uma coisa que aconteceu com você. Então, eu acho, e isso é uma hipótese minha, né? Estou só comentando aqui, porque é o tema, a evolução é um epifenômeno que acontece quando você bota várias consciências juntas. O que surge, o que emerge daí, chama evolução. É uma ideia, né? Eu acho que tem sentido, tem algum sentido, pelo menos. Então, a gente vai falar de algumas Comunex, né? Essa é uma pensata que está no léxico, não quero me alongar. Eu só queria mostrar para vocês, e essa é a vantagem de ter slide, né? Aí eu vi que o Alexandre Dung entrou agora, ele também ajudou a gente a montar esses slides lá no dia da apresentação da tertúlia matinal sobre esse tema, né? Tá, aliás, quem quiser assistir a tertúlia matinal está lá para tem muito mais informações. Essa é a sede da Apple, né? Lá em Cupertino, na Califórnia. E eu lembro, por que eu coloquei isso aí? O professor Valdo, quando viu essa foto na época, né, na verdade, ela não porque ela foi construída em 2017, mas já tinha os maquetes, né? Eles já tinham feito o projeto antes. Ele falou assim, olha, isso aí é muito parecido com um pombal, muito parecido com a ideia do pombal, né? E agora, e você sabe que eu li que o Steve Jobs, né, da Apple, esse projeto, essa ideia do projeto, quem teve foi ele. E ele falou que ele teve essa ideia, já tinha muito tempo que vinha isso na cabeça dele, e ele levou para os arquitetos lá da Apple e falou, eu quero que faça isso aqui, ó. Não é interessante? E o professor Valdo comentou uma vez que o Steve Jobs talvez estivesse ali no pandeiro, né? Que é isso aí. Bem Pandeiro. interessante. Pandeiro, né? Isso. Eu estou falando do pandeiro, né? Se eu falei outra coisa, eu falei errado. Eu falei pandeiro, né? Então, isso aí é parecido com a ideia do pandeiro. Então, é só para mostrar para vocês aí que, às vezes, algumas materializações de projetos ou de empreendimentos aqui têm uma origem extrafísica, né? A gente sabe disso. Bom, pessoal, era isso que eu queria falar, então. Fiquem à vontade, esse assunto assim, é bem interessante, mexe com todo mundo veio de uma Comunex para a procedência, então ninguém pode tirar o corpo fora da Comunexologia. Então, fiquem à vontade aí para a gente comentar e estudar. Ô, Eduardo, tem uma pergunta aqui do César, que acho que você falou, mas se você quiser explorar algo mais, César, pode abrir o microfone e falar. Oi, boa tarde a todos. Não, foi uma questão que eu fiquei
pensando aqui, né, conforme o Eduardo foi colocando a escala evolutiva das Comunex, aí me ocorreu, né, será que uma consciência, será que quanto mais evoluída é a consciência, menos importa essa questão dela estar ligada à Comunex A, B ou C? Perfeito, excelente reflexão sua, César. Eu acho que é isso mesmo. Quanto mais evoluída a consciência, menos importância para ela tem o fato dela estar ligada a uma Comunex ou não, né? Então, a gente entra naquela condição da paraprocedência nômade, né? Isso no Espiritismo é chamado de espírito errante, né? Quem for lá no Allan Kardec vai ver que são aquelas consciências que elas já não estão mais tão presas a essas condições. Então, a gente coloca, que tem aqui, até aqui no paper, né? Lá na página, eu não sei qual é a página, deixa eu ver, eu estou sem a numeração. 1, 2, página 3, caracterologia. Tem lá a classificação das Comunex em relação à paraprocedência. Então, assim, paraprocedência não é sempre a mesma coisa, né? Você pode perguntar assim, qual é a sua paraprocedência? Qual é a sua paraprocedência? Eu vou perguntar assim, paraprocedência de quê que você está me dizendo? Isso aí depende, né? Então, tem a paraprocedência ali, é o item B. Evolutiva, que essa, sim, é a sua afinidade evolutiva, sua e dos seus colegas. Então, essa é realmente, ela é a sua paraprocedência em relação ao seu nível evolutivo. O Valdo, por exemplo, dizia que a concha acústica era para a procedência evolutiva dele, né? Ele não usava essas palavras, mas ele queria dizer que lá é que estavam as amizades dele, o pessoal do mesmo nível dele na concha. O Pombal já é para ele uma paraprocedência funcional. Por quê? Às vezes o Pombal ele está em outro nível em relação ao Pombal, mas o trabalho, a base de trabalho está lá. Então, você mora lá num condomínio, estou dando um exemplo, né? Um condomínio em cima da montanha, mas o seu local de trabalho é no vale, lá embaixo. Então, a paraprocedência funcional diz respeito ao seu local de ancoragem relativo ao trabalho da sua Equipex, de você com a Equipex. Às vezes, não é a mesma da paraprocedência evolutiva. Eu acho até que nunca é, né? Nunca é, porque você faz trabalho em outros ambientes, né? Faz sentido isso. E tem a terceira condição, que é melhor ainda do que essas duas, é a paraprocedência nômade, ou a paraprocedência errante, né? Que é o seguinte, não interessa muito, você não está mais ligado a uma Comunex, né? Como habitante de uma Comunex. Você vai aonde o serviço te demanda. Então, aquela coisa, você está tão livre em relação aos seus comprometimentos kármicos com as pessoas, com as consciências, você já está tranquilo, assim, aonde que eu tenho que trabalhar agora? É lá, vamos lá, então. Então, você na verdade, você fica naquela condição do CMP da atividade, ciclo multiexistencial da atividade, né? Aonde a assistência está, é lá que você está. E você não tem mais tanto rabo preso ou tanta conexão compulsória com uma Comunex de paraprocedência. Na verdade, olha, esse tipo de Consciex nem dorme mais. Então, não faz sentido falar naquela coisa de Comunex, né? Eu habito na... A gente não, né? A gente está no lugar, porque a gente precisa disso, né? Mas se você não dorme mais como Consciex, né? Você tem consciência contínua, isso perde um pouco de sentido para você. Então, basicamente, era isso aí. Alguém quer comentar, pessoal? Oi, Eduardo. Em que nível se encontra esse tipo de consciência? Boa pergunta, né? O que você acha, Vanessa? Você que fez a pergunta, qual é a sua ideia sobre isso? Em consexualidade, talvez? É uma boa sugestão, né? Porque para a Consciex já estar de consciência contínua, você sabe, né? Depois de um tempo, é que eu entendi que isso não é tão fácil quanto parece, né? Quando a gente, por exemplo, a gente pode se perguntar para cada um aqui, quando eu dessomar, eu vou conseguir ficar sem dormir fora do corpo? Eu já tenho consciência contínua, como Consciex? Isso é uma coisa interessante, não é automático. E outra coisa, eu nem acho que seja fácil, viu? Eu acho que só no nível mais avançado é que a pessoa consegue ficar realmente o tempo todo funcionando
dentro de uma taquiritmia, sem precisar daqueles momentos de refazimento. Então, eu acho que nesse ponto aí, acho que... E se a gente lembrar, né, o Vanessa, estava lembrando, assim, no nosso lar, eles comentam que só tinha uma consciex naquela Comunex, no nosso lar, que tinha consciência contínua, vocês lembram? Que era a governadora. Não era, era a veneranda, não é? A veneranda, isso. Era a veneranda. Então, assim, era uma coisa de altíssimo nível, né? Nem todo mundo tinha lá. Ou seja, ninguém tinha, só ela, né? Então, é uma conquista evolutiva, e para a gente ver isso aí, a gente teria que ver aquela escala da consciência contínua que tem lá no Projeciologia, escala da autoconsciência contínua. Então, é uma coisa bem avançada. Eduardo, posso aproveitar e Sim, fazer claro. um comentário, né? Infelizmente, a gente não tem informações muito boas ou confiáveis sobre essa comunidade nosso lar, né? Segundo o próprio Valdo teria comentado, o Chico Xavier, ele teve que revisar o livro, né, Nosso Lar, várias vezes, né, porque a FEB recusava a publicar o livro do jeito que ele veio, né? Ele era transcendente demais, revolucionário demais para a cabeça das pessoas na época. Aí ele fez umas 2 revisões, aí na terceira revisão o próprio André Luiz psicografou através do Chico Xavier, né, a mensagem assim, olha, senhores, façam o que quiserem com o livro, já não adianta mais, vocês já alteraram, já foi tão alterado que já perdeu assim, a ideia inicial. Então, assim, a gente hoje lê aquele livro Nosso Lar, achando que era daquele jeito, já não era daquele jeito naquela época, né? E hoje já se passaram 100 anos, né? Quer dizer, deve ter tido muitas alterações nessa Comunex. É só uma nota, né, para a gente ter cuidado quando a gente for ler esse livro, né, achando que aquilo ali representa o que é aquela Comunex hoje. Não, perfeito, você tem toda a razão. Tem um nível ali dentro que é de fato, de parafatuística, né? Tem um nível que é de romance natural, né? Porque até a psicografia, ela não é também, né? Quem já teve psicografia sabe, né? Ela passa por um filtro da sua própria consciência. Então, já não é 100% naturalmente. Ainda tem essa questão das revisões da FEB, né? Isso é verdade, né? Então, assim, a gente tem que saber ali, viu, César, extrair a informação de dentro do ruído, né? Mas isso aí não é só nos livros espíritas, é todos os livros. Tudo a gente tem que passar o nosso crivo, né? Agora, uma coisa que eu lembro, viu, César, que é bem interessante, quem tiver a oportunidade depois, quando a holoteca abrir, né? Ir lá na seção dos livros espíritas e pegar os livros anotados pelo professor Valdo, os livros espíritas, né? Então, tem lá, assim, é bem interessante, tudo sublinhado, né, pelo Valdo, e anotado, assim, com, por exemplo, alguma coisa de paratecnologia, assim, assim, isso aqui é parapsicoteca. Então, ele fazia tradução das coisas que eram colocadas nos termos espíritas, com toda aquela capa de romance em cima, ele puxava e extraía dali aquela informação que era técnica. Então, se você pegar os livros espíritas e for sublinhar tudo que tem de técnico, você vai ter um compêndio muito interessante. Agora, para fazer isso, você tem que ter toda a razão, tem que ter discernimento, né? Mas é esse discernimento que a gente treina bastante, né? Assim, hoje em dia, a gente talvez já saiba pegar um livro espírita, qualquer o livro que seja, né? E saber mais ou menos, né? Ter um discernimento para distinguir o que pode ser, né? Uma informação, o que não é, o que está estranho. Então, assim, na verdade, todo trabalho de pesquisa do pesquisador é isso, né? É separar do joio do trigo. E aí você pega o que interessa, joga fora o que não interessa, e com o que interessa você tenta fazer ali um modelo em cima. Mas você tem toda a razão, a gente tem que tomar bastante cuidado sobre isso. O Cláudio fez um comentário aqui no chat, antes de passar a pergunta da Sandra. Você quer ler, Cláudio? Quer falar sobre ele aí? Eu vi um vídeo, claro que não tem comprovação científica, que é um vídeo de relação religiosa, espírita, que ele associa a comunidade Nosso Lar
com a região ali do Rio de Janeiro, uma parte do Rio de Janeiro. Eu não sei se isso tem fundamentação, se alguém sabe alguma coisa a respeito. Quem quiser, tiver interesse, eu posso localizar esse vídeo e compartilhar, porque para mim foi muito esclarecedor. Mas foi um vídeo espírita e apenas para debate, viu? Não tem conotação científica ou comprovatória, é apenas um pontapé inicial. Eu tenho muito interesse nessa comunidade e eu passei a minha infância numa região dos lagos, ali perto de Rio das Ostras, que foi um período muito marcante, até coloco no meu auto-verbete, que foi do período de 68 até 1980. Então, só se alguém tiver alguma coisa sobre esse vídeo ou tiver interesse em pesquisar isso, aí pode me procurar que a gente vai compartilhar e procurar esse vídeo aí. E aí eu lancei uma pergunta sobre o nosso lar, eu botei aqui do lado. Eu assisti um vídeo, não é claro que não tem comprovação científica, preciso procurar para ver se eu acho para compartilhar para os interessados, que alega que a comunidade Nosso Lar tem relação com a região paleogeográfica da região dos lagos, mais especificamente ali em Macaé, Rio das Ostras, do estado do Rio de Janeiro. Aí eu pergunto, o que vocês sabem a respeito? O Cláudio, que eu posso te falar é o seguinte, ó, assim, se você for pesquisar isso, eu já, quando estava preparando o material para a tertúlia matinal, eu dei uma vasculhada, tem muita informação desencontrada. Então, você vai achar Nosso Lar em vários locais dentro do Rio de Janeiro, né? O que a gente pode fazer? É fazer uma compilação e ver o que você pode ter vamos dizer assim, de convergência no que fala. Então, um vídeo talvez seja pouco, viu? Vale a pena você pegar várias obras, vários relatos, várias projeções sobre isso. O que eu lembro é que eu acho que você estava também, Cláudio, lá naquela viagem a Uberaba com o professor Valdo, não sei se você foi naquela viagem, lá dentro do Centro Espírita, na Casa do Cinza. Eu fui na primeira viagem. Isso, é essa aí. O fato de eu não ter ido na segunda viagem, cara, deu uma repercussão enorme na minha vida. Sim, mas assim, aquela primeira viagem, Cláudio, eu lembro que tem um quadro lá desenhado na parede, né, com um mapa visto de cima, assim, de Nosso Lar, né? Não sei se você lembra. E o próprio professor Valdo apontou para o desenho de uma médium, teve uma projeção e voltou e desenhou aquilo, né, do jeito dela. E o Valdo falou assim, olha, tirar dando os descontos, mas é assim mesmo. Essa pessoa teve projeção lá e viu como é que era Nosso Lar. Então, estou te dando um exemplo de uma informação, né, que talvez seja relevante. Agora, aproveitando essa pergunta do Cláudio, eu queria dizer o seguinte, pessoal, esses detalhes, no meu ponto de vista, são secundários, sabe? Sei lá, se não é em cima de não sei o quê. Isso aí não é tão... Eu não estou desmerecendo a informação de pesquisa, né? Mas se eu fosse concentrar a minha pesquisa num aspecto das Comunex, eu concentraria no que elas representam e trazem para a gente hoje em dia, em termos de consciencialidade. Sabe? Porque, assim, é o que eu estou te falando, às vezes você vai achar, um cara falou que é num lugar, outro no outro, o outro falou que tem 12 ministérios, o outro fala que é uma estrela de 12 pontas. Às vezes isso aí não desmerece o fato de você estudar o que ela representa para a gente hoje em dia, né? Esse mapa tem esse livro, assim, eu tenho esse livro aqui, né? Sobre chama Cidades no Além. E aí você abre lá dentro, tem um mapa desenhado, né? Então vamos lá para a pergunta da Sandra? Pode falar, Sandra. Tá. Então, eu sou muito curiosa com esse tema das Comunex. Eu fiquei pensando aqui, quando você estava falando, eu já li alguns livros espíritas, né? Trabalhei no espiritismo há algum tempo, dando parte, e antes de conhecer o Instituto, eu tinha umas projeções, assim, em relação à densidade. Essa coisa de densidade, eu fiquei procurando muito sobre isso. Fiquei pensando, por exemplo, a Comunex Nosso Lar, ou outras ditas que não são muito avançadas, vamos dizer assim, estão em transição, elas têm ainda as formas, né? Existe a enfermaria, existe uma forma, então existe esse processo muito de densidade ainda, que eu penso que pode ser ligada mesmo à questão de holopensene, porque cada vez que você vai desconstruindo o holopensene, essa densidade, a tendência é diminuir.
Mas então a minha pergunta é o seguinte: dentro do nosso lar, existe lá a senhora que você falou, acho que é veneranda mesmo, que ela tenha uma situação melhor do que os outros. Então, isso ainda, pela grupalidade, isso tem uma relação, vamos dizer assim, direta com a questão de autoesforço, da própria consciência, não é nivelado. Porque se ela é grupal, e onde fica a questão da densidade aí, dentro dessas situações? Porque tem muitos filmes, por exemplo, Os Outros mesmo, Os Outros, aquele filme, eu penso que as pessoas devem ter visto, ele traz a questão da densidade quando aquela consciência ela chega da guerra, ela está toda de névoa, aquela coisa toda, que foi até estudado nisso. Eu queria entender esse processo aí da densidade em questão do Holopensene, na questão de forma e de grupalidade, tendo em vista que essa pessoa, pelo alto esforço, talvez, ela conseguiu estar em estado diferente dos outros. Obrigada. Sim, boa questão, né? A densidade realmente ela tem a ver com o tipo de Comunex, né? Assim, as Comunex mais atrasadas, elas são mais densas. As Comunex mais avançadas, como a gente colocou aqui, elas são aquele estado que a gente chama de a consciência, ela se manifesta às vezes só de mental soma já, ou pelo menos com um psicossoma já naquela condição do bright ball, né? Não sei se vocês já ouviram essa expressão, o professor Valdo falava muito nisso, né? Quando você vê a consciência que não tem mais a forma humanoide, ela já é uma bola de luz, bright ball, né? O que é isso ali? O psicossoma dela está tão sutilizado e ela consegue fazer a autoplasmagem dela do jeito que ela quer, que até a questão da parafisiologia ficou secundária. Isso é muito interessante, né? A gente está falando que a questão do paradomicílio é secundário na consciência mais avançada. Até a parafisiologia do psicossoma começa a ficar totalmente secundária. E ela usa o psicossoma, essa consciência mais avançada, para se manifestar onde precisa. Então, é desde a baratrosfera até a condição da Comunex avançada, em que você lá está praticamente de mental soma. Então, o problema da densidade, a gente tem que tomar cuidado que não é o que a pessoa se manifesta, é o que ela pode se manifestar. Porque você pode ter uma consciência bem avançada, um amparador de alto nível, fazendo resgate lá na baratrosfera. E, para isso, ela tem que se densificar, né? De novo, quem quiser ler esse livro Libertação, é bem interessante que ele mostra o André Luiz lá e o instrutor dele saindo do nosso lar e passando pelo processo demorado, né, de alguns dias de densificação do psicossoma para poder chegar nessa Comunex do Gregório, que é uma Comunex baratrosférica. E dali é interessante, ele vai narrando, né, como é que acontece consciencialmente o processo de densificação dele, que começa tudo a ficar mais difícil, o pensamento fica... E a gente sabe, né, quando a gente sai do corpo com o lastro do energossoma, como é que é? É isso aí, né, daí para baixo. Então, assim, a densificação ela tem muito a ver com o jogo de cintura da consciência, o quanto que ela pode fazer essa passagem entre dimensões. Pessoal, se alguém quiser comentar, fiquem à vontade, tá? Aí para ajudar. Só uma pergunta. Essa densificação, ela é de que forma? Assim, ela tem relação com o corpo energético da consciência? Ela tem relação, claro, com o corpo energético, mas ela tem relação com o holossoma. Pensa o seguinte, Sandra, a gente, uma pergunta boa para a gente, tem dias que você está mais densa? Eu tenho Sim. dias que eu estou mais denso. Sim. Tem outros dias que eu estou quase, por exemplo, eu passei uma temporada nos laboratórios aí, fazendo bastante experimento, eu estava quase como, assim, aquela condição do psicossoma solto, sabe? Então, toda a ideia mais avançada vinha muito fácil para mim, como se ela escorregasse. Tem outros dias, né, que às vezes você está com um problema de saúde, ou às vezes você está com uma preocupação muito grande com alguma coisa intrafísica, que não tem jeito. Você está grudada lá, pode vir um amparador que for, ele não vai te acessar. Então, tem dias aqui no intrafísico que a gente está mais com sim e outros que a gente está mais com CX. A nossa própria densidade altera. É claro, você não vai ver a pessoa ficar diferente fisicamente, mas holossomaticamente
a densidade dela está diferente. Valeu, obrigada. Nilce? Oi, boa tarde para todos. Eduardo, eu até coloquei o nome ali quando você estava falando daquela questão que né, assim, de dar mais valor para o nível de consciencialidade do que realmente o nome ou o local lá da Comunex, né? E aí eu estava justamente pensando nisso. Agora, mas aí a pergunta que eu quero fazer é outra. É com relação, que eu vejo assim mais imediato para a gente, com relação à questão da pré-Comunex, ou do Pandeiro 2. Que informações mais assim você tem? Você já falou um pouco disso também, mas o que você poderia acrescentar mais sobre isso? Tem alguém que já teve experiência nessa Comunex, assim, além daquilo que o professor Valdo trazia? O que você sabe a respeito? Sim, Nilce, excelente pergunta. Isso também me chama muita atenção e eu estou muito interessado em estudar isso, né? Apesar das poucas informações que a gente tem. Essa Comunex, ela ainda, pelo que eu entendi, pelo que eu sei, ela ainda não foi criada. Ela está sendo criada, por isso que é uma pré-Comunex, né? O professor Valdo falou, isso eu coloquei naquele verbete do Sursum Consciência, né? Ele vinha falando algum tempo antes de dessomar de que ele tinha recebido uma atribuição da Comunex, da Consciex Incógnito, na verdade uma ideia, né, de que quando ele dessomasse, seria muito interessante ele começar a criar uma Comunex nova do zero. Essa Comunex ia servir para fazer o ajuntamento dos conscienciólogos, sabe? Você sabe aquela condição, isso como é que é? Paraconscienciólogo, lembra disso? Né? Tem paraconscienciólogo, tem no léxico isso, né? Uhum. Eu acho que tem no DAC também. E assim, o que é o paraconscienciólogo? Somos nós, né, conscienciólogos, quando dessomarmos. Então a gente vai criar a primeira geração de paraconscienciólogos, ou seja, aqueles que eram conscienciólogos aqui, né, no intrafísico, e depois vão fazer lá o trabalho intermissivo. E essa Comunex, Pandeiro 2, ela ia ser criada para justamente fazer a junção desses ex-intermissivistas, né, dessa vida, em cima do continente da África. Uhum. Justamente por quê? Porque esse grupo evolutivo primeiro, né, do início, ele tem muita relação com essas consciex da África. O próprio Zéfiro, né, falava que o holopensene dele, a forma holopensênica dele principal era da África, né? Ele e da parelencologia toda, esse pessoal incógnito, reurbanizador, transmentor, todo mundo, né? Que a principal raiz deles, holobiográfica, era na África, que de muitos nós também talvez seja, né? Porque pensa bem, se o intermissivista ou elder, né, aquilo que a gente chama de elder, ou mega elder, é aquela consciência que está há muito tempo aqui no planeta ressomando, esse pessoal de muito tempo estava no início na África, né? E aí passou por várias experiências e agora existe aquela coisa que é a diáspora, né, que foi feita, e agora é o reagrupamento do grupo intermissivo, do grupo evolutivo na África. Então, saiu-se da África há muito tempo, cada um teve suas milhares de experiências, cada um numa linha diferente, e agora existe o reagrupamento do grupo evolutivo no ponto de partida na África. Tem muitos sentidos, tem muita lógica isso. Sim, né? Tem muita lógica. E justamente a África vai ser, né, o ponto, vamos dizer assim, final da Reurbex. Uhum. Então, aquela história, antes de melhorar, vai piorar muito, né? O Valdo falava até 2075, por aí, né? Se é que não mudou essa ideia. Mas, assim, até lá, vai ser a confluência da Reurbex. E vai ser justamente o auge da Reurbex na África. E esse auge da Reurbex na África vai ser quando essa Comunex Pandeiro 2 estiver também totalmente consolidada. O professor Valdo falou em 50 anos, Nilson. Isso, inclusive, não 50 anos, mas essa citação dessa Comunex tem Pensata que fala sobre ela. Assim, fala sobre ela.
mas não fala, Comunex vai ser, não. Mas sutilmente ele vai entender. Assim, algo mais assim, de informação, além dessas, né, que o professor Valdo trouxe e tal, ainda, acho que ainda está por a gente captar, né? Eu acho que está para captar, né? Eu posso ler para você. Pandeiro 2 é uma neocomunex a ser criada futuramente no continente africano, a fim de exercer atuação temporária e pontual aos moldes da Comunex Pandeiro. Daí a denominação dada pelo professor Valdo. Porque ele falou, olha, vai ser tipo Pandeiro, vai ser um Pandeiro 2. Aí pegou, né? Pandeiro 2, virou Pandeiro 2. Porque além dessas informações dele, a gente ainda vai ter que ir trabalhando para ver o que aparece mais, né? Olha, possível para a geografia, possível localização sobre a área geográfica com grande quantidade de floresta remanescente no centro do continente. Uma das estruturas da Comunex será uma parapsicoteca especializada nas necessidades dos ex-integrantes da CCCI e montada a partir das experiências e da cognição dos especialistas daqui. Então, olha só que interessante, essa Comunex, essa Pandeiro 2, e eu sou muito interessado, porque se eu pudesse escolher uma Comunex, se aqui, né, seria possível isso, assim, eu acho que essa seria uma boa opção, porque é lá que vai estar o centro, o fulcro do trabalho, o olho do furacão da Reurbex vai estar lá. E ela vai ter essa parapsicoteca montada com as experiências de vida nossas, sucessos e falhas, né, Nilce? É o que a gente quer. Né, o que a gente quer, né? Tipo, todas as besteiras que a gente fez vão ter alguma utilidade. Quem diria, né? Quem diria, Cai na né? real. Mas vai ter, né? De qualquer forma, né? Nada, tudo se aproveita, né? Então, assim, isso aí é interessante, porque vai ser bem o Holopensene da CCCI levado para fazer o Reurbex lá, né? Não sei se eu te respondi alguma coisa. Não, sim. Agora, tem uma coisa interessante, que essa é de bastidor bem da mini tertúlia mesmo, que eu não vi escrito em lugar nenhum. O professor Valdo comentou, numa certa época, que, bom, primeiro que a Comunex vai ser coordenada pelo Zéfiro, né? Isso aí, ele vai criar e vai ser do grupo dele, né? Então, talvez a gente esteja lá. Tem uma informação, um caso dos 100 da África. Você já ouviu falar nisso? Assim, em mini tertúlia do dia 9/5/2014, o professor Valdo comentou que 100 consciex de alto nível irão se transferir para a África, estavam se transferindo para a África, a fim de ajudar na criação do Pandeiro 2 e montar a sua base de trabalho. Então, teve um movimento de 100, de 100 consciex de alto nível, amparadores de alto nível, que estavam mudando esse paradomicílio que a gente falou, né, o paradomicílio de trabalho, para lá. Né? Então, saindo de onde tem interlúdio, concha acústica, etc., e indo para lá para fazer essa confluência. E olha só que interessante você ver 100 evoluciólogos e serenões indo para um local, imagina como é que o Holopensene não fica bom. Então, isso é Comunex. Esse é o objetivo da Comunex. A Comunex existe para que a gente some os Holopensenes, nada mais. Né? Você somando, você cria uma sinergia grupal, e aquilo expande muito em termos de atuação e de possibilidade. Então, eu vejo que essa Comunex Pandeiro 2 a conferir é uma boa. Agora, quem tiver experiência de projeção vai poder dizer mais para a gente, né? Eu espero que a gente tenha, né, Nilce? Porque uma das técnicas também, né, uma das técnicas da gente, do Megacons, é o seguinte: você não espera te chamarem para Comunex Pandeiro 2. Começa a estudar, começa a fuçar, cutuca o Pandeiro 2, né? Seja chato, né? Extrafisicamente, que aí você, tá bom, Nilce, caramba, vamos chamar essa Nilce para cá, para ver se ela para de encher o saco. Pronto. Tá certo, obrigada. Então, pode falar, Nelson. 3 coisas, 2 comentários sobre esse colóquio anterior e uma pergunta aí. Primeiro que eu estou tentando comprar minha passagem para essa Comunex aí, Eduardo, tá? E outra coisa, assim, tu falou, eu me lembrei de uma coisa, tu estava falando sobre resgatar aí na África, né? Foi lá onde a gente começou, quem sabe a gente tem
e tu usou a palavra ajuntamento. Diz assim, o incógnito disse para o professor Valdo fazer uma Comunex aqui para fazer o ajuntamento dos intermissivistas. Eu me lembrei que a minha mãe, quando ela ali antes dos 14 anos, ela dizia assim para mim, olha, cuidado com esses ajuntamentos, eu não quero saber tu andando com esses ajuntamentos. Devia ser porque era no tempo quando eu era pequeno, então não tinha que se juntar. Se juntasse um monte de rapaz pequeno era um perigo. Então eu faço uma analogia que a gente tem que voltar para lá para resgatar mesmo um monte de bobagem que a gente fez por lá. Só para a gente dar uma risada nisso. E agora você vê como é que isso tem tudo a ver com a pré-intermissiologia. Sim. Porque justamente a liderança intermissiva é resgate na baratosfera daquele pessoal seu que ficou muito para trás. Quem sabe se esse pessoal também não está ligado nesse holopensene, né? Então, se você junta, né, você imagina, numa Comunex, várias ex-intermissivistas, né, que têm o mesmo objetivo em comum da pré-intermissiologia, ou da liderança intermissiva, no caso, isso um potencializa o outro. Então, aquela história de que agora você vai ser líder intermissivo sozinho, se vira, isso era uma forma de, né, do Valdo até brincar com a gente, né, de chamar a gente nos brios, né? Porque nada acontece sozinho. Tudo é grupo, tudo é equipex, tudo é holopensene, e nada melhor para consolidar um holopensene do que firmar uma Comunex. Para perder o medo de certo, né? Ele diz assim, não, depois que tu dessomar, tu vai estar sozinho, tu vai para um local de fazer assistência sozinha, para a gente morrer de medo, para ver se perde esse medo de uma vez. Mas, Eduardo, eu queria voltar lá no Pombal. Tu falou sobre Tintagel, Cornualha, né? E lá passou muito dos intermissivistas da CCCI, tu está escrito ali. Tu tem, assim, em termos de cronologia, a época mais ou menos, porque o Império Romano é meio... Tu sabe alguma coisa sobre cronologia de quando foi formado o Pombal, mais ou menos? Porque só para a gente se situar na história. Deixa eu ver porque aqui. como eu estou fazendo a Escola de Personalidade Conceptiva, eu estou dando uma olhada no Império Romano, então queria ver se tem algumas coincidências com partes que a gente vai estudando, né, de aberturas do Império Romano. Eu tô falando isso porque eu estou escrevendo, ou pelo menos tenho tentado escrever alguma coisa sobre esse assunto, né? E eu fiz um inventário de tudo que eu tenho. E aí eu coloquei por Comunex, né? Separei por Comunex. Dentro do Pombal eu tenho assim, para cronologia, criada por serenões há mais de 2 milênios, ainda na época do Império Romano. Mais de 2 milênios. Mais de 2 milênios, então é antes do... O Império Romano aí, né? Tem especialistas na sala. Na época, pode ser na época que esteja passando ali da República para o Império, né? Pode ser aquela época de abertura, apesar de estar entrando no Império, parece que a abertura foi maior ali. Eles falam que teve um período que teve chamado de Pax Romana ali, que foi... Não era bem paz, porque era sempre expansão, mas pelo menos que foi um tempo mais progressivo. É por ali, né? Agora você vê, Nelson, a Comunex também, eu penso, né? E muito assim, você vê, muitas coisas são de experiências, outras são de informações, né? Algumas poucas de projeções, mas muita coisa de lógica. E a gente tem que usar a lógica como uma ferramenta. Você pensa bem, a própria ciência se baseou muito nisso, não é errado isso, né? A gente raciocina em cima do pouco que tem. Isso, o nome disso é investigação, pesquisa, né? Assim, a Comunex, 2 milênios, não é que ela foi criada de uma hora para outra. Às vezes ela vem, né, como aquela coisa, um agrupamento, às vezes era uma UFIEX, de uma Consciex, sei lá, né, um dos cicerenões, que já era uma UFIEX de Consciex, o negócio foi avolumando, e aí veio a história, começou com o Império Romano, criou um ensejo para que aquilo fizesse uma assistência mais ligada, e daí vai. E outra coisa, o Império Romano é uma coisa muito ampla, né? E você vê Império Romano local, mas muita gente hoje em dia da CCCI, de lá para cá, teve ligação com algum evento, alguma época do Império Romano. Então é uma coisa muito grande, né? Então a gente pode ter, por exemplo, ligação com o Império Romano, todos nós aqui, né? O próprio professor Valdo falou uma vez, na minha tertúlia, falou que talvez o elemento de união mais forte de todo o grupo da CCCI seja o Império Romano. Ou seja, todo mundo ali tem rabo preso com algum outro, né? Um com o outro e o outro com um. Então, assim, a gente está nisso aí até o pescoço. Não, ele até viveu ali no segundo século, né, como papiniano, então é por isso que ele tenta se localizar nisso.
Sim, Obrigado. perfeito. Isso aí. Pode falar, Samir. César. O César, desculpa. Isso, aí César. depois o Samir, isso aí. Tá. Então, gente, e se falando sobre essa questão da África, né? Eu me recordo que na década de 90, o Valdo Vieira, ele repetia com bastante frequência que a próxima etapa do Grupo Karma seria na China, né? E que para lá só iriam as pessoas mais capacitadas, as consciências mais capacitadas, porque o trabalho lá seria muito difícil. E ele, de vez em quando, falava assim, numa projeção que ele teve, que ele viu alguns serenões e evoluciólogos que iriam para lá. Teve até um dos fundadores aí do IPC, que escreveu um livro onde ele escreve uma projeção, onde ele vai lá com o Valdo na China, visita um serenão que seria o avô do Valdo na próxima vida dele, lá na China. E naquela época todo mundo queria, não, eu vou para a China na próxima vida. E também teve umas pessoas que foram lá, né? A Simone de Latour foi para a China, fez um trabalho lá, né? Pioneiro da conscienciologia. Então, eu queria entender, se alguém puder me explicar, que eu não sei, né? Como o que aconteceu com essa ex-próxima parada na China, virou ex mesmo, não vai ter mais esse negócio lá, mudou tudo. Se alguém puder me explicar, eu agradeço, porque eu não sei. Gostei disso, César, da pergunta. Venderam todos os pacotes turísticos para a China, daí, de repente, o pessoal vai cancelar tudo, né, César? E agora, né? A gente comprou e agora? Não, agora é África. Pô, mas o que eu faço com o pacote aqui que eu... Teve gente que até foi aprender mandarim, e agora? O que eu faço? Pois é. Pessoal, alguém gostaria de comentar? Depois eu falo, mas se alguém quiser falar antes, fique à vontade. Alexandre Dung, se quiser falar. Olha, o que eu lembro do que o Valdo falou que podia ser um indicador de que aquela ressoma em grupo lá do bonde que ressomou também com alguns evoluciólogos, análogo a esse que você falou dos 100 lá que vão para a África, né, mas que tinham ressomado alguns lá que a coisa estava indo bem, né? Que pode ser uma das possibilidades, né? E a coisa começou a encaminhar melhor e a prioridade passou a ser outra, né? Que acho que as coisas mudam, né? Assim como os fatos orientam pesquisas para fatos também, né? Tem que orientar, né? Nada é imutável, né? Mas eu acho que também, talvez tenha sido também a dificuldade de aprender mandarim. Brincadeira. Mais alguém, pessoal? Quem gostaria de falar aí? Então, deixa eu falar aqui, abrir a câmera também. O que a gente sabe, né, é que tem aquela ideia dos 8 aparecimentos evoluciólogos, né? Eu acho que o Alexandre também estava lá, vários colegas, tem um verbete de aparecimentos evoluciólogos, e o Valdo chega a falar que um dos evoluciólogos era o Leonardo da Vinci ressomado. Tem isso também, a pessoa pode confirmar. Também nessa questão de reportagem, que a gente faz o trabalho de reportagem da Tertura, né? Na verdade, da Mini, né? Que é como se fosse um mini repórter que a gente está lá reportando para vocês. Nessa lógica, então, que o professor Valdo então estava narrando, que apareceriam 8 evoluciólogos na China, que não sei até que ponto, eu acho que pode ter degringolado ou não sei, mas pesquisar o verbete, o aparecimento de evoluciólogos, e é o próprio processo do Valdo, né? Eu acho que é uma incógnita esse assunto aí, mas assim, eu acho que a questão é pesquisar quem são esses 8 evoluciólogos que nasceram na China, quem são? E também esse pessoal que foi para a China, especialmente a Simone de Latour e o Kevin, depois teve um problema com eles saíram da CCCI, isso tudo é fator para a gente pesquisar. Tem uma coisa interessante, né? Que se a gente observar, isso é muito didático, esse evento, né, de ter mudado da China para a África. Isso é muito interessante para a gente estudar a conscienciologia e evoluciologia em si. Porque a gente pode pensar, não, os serenões, eles têm tudo programado, né? Já tem aquela planilha com os eventos que vão acontecer, tá tudo. E, de repente, uma coisa dessa que está na espinha dorsal da Reubex muda. Como é que a gente entende uma coisa dessa, né? Ou seja, que tipo de controle é esse que muda uma orientação que foi dada antes?
Mas, olha, eu acho, Zé, e eu hoje em dia eu entendo de uma forma muito diferente, ou seja, não é que as coisas estão programadas. O que acontece com o serenão e com o evoluciólogo é que eles têm uma taquiarritmia para mudar de bloco muito rápido. Então, não é que o negócio está tudo programado, não. O negócio é o seguinte, as variáveis, todas nossas, né, elas vão se configurando e eles são muito rápidos para perceber isso e para realinhar o trabalho de acordo com o que acontece. Então, que o Alexandre falou lá, os parafatos orientam a pesquisa. Só que, para mim, um fato ou um parafato acontece, eu demoro um monte para tomar decisão, depois eu demoro para fazer reciclagem, depois eu demoro para me reerguer da reciclagem. Isso aí somos nós, né? Mas se você pensar na taquiarritmia, é muito mais rápido. Então, às vezes, as variáveis e as configurações se readaptaram e o melhor agora, nesse momento, a verpão do momento é África. Aí você fala, mas pode mudar de novo? Não sei, né? E se mudar, a gente está pronto? A grande questão é a seguinte, quem estava todo alinhado para ir para a China, eu sei de gente que saiu da CCI depois disso. Porque falou, não, meu negócio era com a China. Eu gosto de China, e a pessoa hoje em dia saiu, não está mais. E estudava China, e queria China, tudo, estudava mandarim, tudo isso. Então, assim, a gente não pode ser pego de surpresa pelos fatos e parafatos desse grande jogo, né? O serenão não é pego de surpresa. Ele chega e ele muda a orientação. Ó, o melhor agora é fazer isso, o melhor agora é fazer aquilo. Então, só estou te dando um exemplo que eu acho que essa mudança ela não foi negativa, pelo contrário. Para a gente foi extremamente didático. E eu aprendo muito com isso. Assim. Aprendo até com o professor Valdo. O Valdo não teve nenhum apego em mudar esse negócio da China. Ele talvez fosse a pessoa que mais, né, poderia ter, né? Assim, ficar defendendo, falando, não. Quando o negócio, a orientação vem, que você vê que as coisas estão caminhando para outra forma, ele foi o primeiro a falar, não, gente, agora é África. O negócio agora, o foco da Reurbex foi para a África, e é para lá que eu vou. Assim que é. Bom, então agora, acho que se ninguém for falar mais desse assunto, pode ser o Samir. Me desse a vez, Janeiro, tu na vez aí. Não, vai lá. Tá, o teu assunto não é relacionado, eu vou inverter um pouco aí o sentido. Tá, Eduardo, você que estuda Comunex há mais tempo, eu tenho uma dúvida assim, de ordem técnica, da formação, entende? Então, porque a gente sabe que quanto mais densa é a dimensão, mais você está preso ao tempo e ao espaço, né? Então, é mais fácil você consolidar uma situação, um contexto, e ele permanecer no tempo, né? Quanto mais no extrafísico e mais sutilizada é a manifestação da consciência, mais isso é tênue, mais isso é rápido, né? Então, considerando que a Comunex é uma localização, é um estado consciencial, é uma frequência, e se é uma frequência, pressupõe em alguma medida também a noção espacial do negócio, o que faz essa condição se manter, né? Então, por exemplo, assim, é fácil então eu perceber que a partir de uma analogia com a nossa dimensão aqui na Terra, que uma Comunex muito próxima a ela não tem essa dificuldade toda, mas quanto mais sutilizada ela vai ficando, mais parece que ela precisa de uma unidade que extrapole, às vezes, os próprios integrantes e a condição dos próprios integrantes para ela poder se condensar, ou, digamos assim, se aglomerar como uma unidade, né? E aí eu estou lembrando daquela primeira informação que você deu aí na apresentação, não, ou melhor, nas preliminares aí com o René aí, que foi a questão do epicentro, né? Então, parece que e eu queria confirmar, qual é a tua visão que você tem a respeito disso, que além da frequência e do nível de afinidade que serve de amálgama para essas consciências estarem juntos naquele local, naquela frequência, parece que tem que haver necessariamente um ponto gravitacional, né? Uma consciência que tenha o poder, por exemplo, de delimitar uma frequência para que você consiga ficar naquela mesma comunidade por mais tempo, né? Ou seja, para que a comunidade, a Comunex, possa te surtir
de alguma forma, efeito terapêutico, digamos assim. O que você acha dessas assertivas aí? Eu acho que tem muita lógica, viu, Samir? É uma boa colocação sua. E, assim, uma informação que a gente tem é que a maioria das Comunex, inclusive as mais avançadas, elas são geoestacionárias, ou seja, elas estão fixas em relação a um ponto da Terra e rodam, né? Igual um satélite, né? Que está geoestacionário, ele roda junto com a Terra. Acompanha a velocidade de rotação da Terra justamente por aquilo que a gente estava comentando ontem, que um dos pontos de fixação é o local de assistência. Então, quando você faz a conexão entre a Comunex e a proxêmica, né, que o Valdo falava, que é a proximidade da Comunex com o local em que ela está assistindo mais diretamente, isso ajuda tudo. Isso potencializa, né? Potencializa. Por isso que interlúdio é aqui, né, perto aqui da Cognópolis, de Foz do Iguaçu, né, que é onde tinha todo o tertuliário e tudo mais, e também por isso que essa Comunex Pandeiro 2 vai ser na África, por isso que a Comunex Impátio é lá sobre os espaços da Europa, da União Europeia, né, e por isso que Jardins da Luz Perpétua é na França, ali sobre os espaços da França e assim mais. Tem a Cornualha do Pombal. Então, tem toda uma conexão e a sua pergunta tem muito sentido. Agora, eu queria te dar um outro elemento para a gente pensar também, para você ver. Do mesmo jeito que existem chakras na Terra, será que existem chakras no plano extrafísico? Que não tem nada a ver com a Terra. Estou falando de chakras extrafísicos. Né? Então, tem um chakra aqui atrás da holoteca do holociclo, que a gente sabe, né? Isso é um ponto de conexão de força. E se existirem e devem existir chakras extrafísicos, será que esse não é um bom ponto para construir uma Comunex? Certo. E se o chakra for uma... Desculpa, e se o chakra for uma consciência mais avançada? A própria consciência. Sim, é verdade. A própria consciência avançada, ela pode formar um chakra. Né? Isso. Ela começa a movimentar tanta energia num local que aquele local, depois, pelo holopensene gravitante, ele vira um chakra. E aí quem chega lá depois fala, nossa, esse lugar aqui é um chakra. Ele não sabe como surgiu, né? Beleza. Mas tem também, só para dar mais elementos para a gente pensar, a primeira coisa, se a Consciex é assim, né, desse jeito potente, ela faz uma Comunex onde ela andar. Então, ela chega, vamos supor, você tem lá uma Comunex grande, que é o ajuntamento de consciências, e elas podem fazer, naquele ajuntamento, criar uma mini Comunex naquele momento, e pela taquirritmia, isso dissolve. Já pensou nisso? A taquirritmia também manda Comunex para os cambal. Então, a gente está falando, o que eu estou falando, isso tudo, assim, a ideia não é confundir, né? Porque como a gente está falando de megacons, a gente está levantando algumas variáveis mais avançadas, né? Outra coisa, a gente sabe que o serenão tem relação com as placas tectônicas. Isso é inteligente, porque ali tem um chakra, um mega chakra, né? Então, é claro que ele vai, de alguma forma, se fixar lá para aproveitar essa condição otimizada. Então, onde a Comunex é construída? Olha, deve ter alguma coisa que a gente não entende, que aquele local lá, por algum motivo, é otimizado. Pode ser em cima de uma placa tectônica? Pode. De repente, é uma ideia, né? Pode ser uma outra coisa desse para-chakra extrafísico que não tem nada a ver com a geografia? Pode também, não sei, né? Pode ser realmente uma conexão entre dimensões, uma dimensão mental somática, mas esse é um assunto bem interessante de estudar. Agora, o que eu acho é o seguinte, tem um princípio nessa Samir, que a gente pode usar. O serenão não faz nada sem que tenha por trás uma lógica muito profunda, né? O Valdo falava, o serenão não dá ponto sem nó, que significa o quê? Se tem alguma movimentação de serenão em algum local, algum contexto, ali tem coisa para estudar, porque não é de graça. Então, tem um sentido de ser assim como é. Beleza, eu fiquei pensando só de maneira complementar, dentro do que tu levantaste, que a consciência, para ela ter essa, não só a intencionalidade e a capacidade, mas para ela fazê-lo, deve existir também uma correlação de afinidade com o grupo de consciências. Talvez ela seja uma consciência egressa do próprio grupo, né, que se adiantou, então ela tem os elementos para poder
dar coesão, né, a essa Comunex, né? Sempre, né, Eduardo, pensando na questão, a máxima que leva essas reflexões é aquela de que aqui eu penso, mas continuo no mesmo lugar, né? E no extrafísico, quando você pensa coisas diferentes, você está em lugares diferentes, né? Você acessa dimensões e estados diferentes, né? Então, a Comunex, ela pressupõe as consciências estarem numa faixa de frequência tal que elas permanecem espacialmente, se é que podemos usar o conceito de espaço, naquela condição mais tempo, né? E por um efeito sempre assistencial, né? Agora, são muitas variáveis que levantam aí, mas eu acho que a grande novidade que veio desse papo aqui, dessa tua abordagem, é a questão de existir uma consciência epicentro que ajuda a dar consolidação a essa comunidade. Isso para a gente é verdade, sabia? A gente funciona assim, né? A gente vê que quando tem um epicentro, tudo começa a orbitar melhor em torno daquilo, né? Essa é a ideia do epicentrismo, né? Mas eu não sei, para te falar a verdade, como funcionaria isso numa Comunex avançada, porque esse é um conceito nosso, né? Sim. Como funciona essa questão de liderança na Comunex avançada? Eu não sei. É uma coisa boa para se estudar, né? Uhum. Ali é aquela coisa, né? O holopensene dominante é o discernimento total. Então, como funciona a liderança lá? É interessante pensar isso, né? Talvez liderança seja uma coisa muito mais ligada a gente do que essas consciências mais avançadas, né? Vamos estudar. Certo. Vamos lá, René. Marina, pode falar. Olá, boa tarde. Eu não sei se posso voltar ao tema anterior. Faz sentido? Pode. Obrigada. Quando estava a falar desta questão, desta mudança de China, África, há bocado tinha falado na paraprocedência errante, veio quase como um momento de treino, de ensaio, de preparo, de flexibilidade, não é? Estarmos não onde está, mas onde o trabalho é preciso, e se mudou da China para a África, e acho que faz sentido, não sei se fazer um bocadinho de paralelo entre estas duas situações, estes dois construtos. E já agora, fazer o mesmo paralelo, quando fala na para-elencologia, nos para-infiltrados, com Xiex na condição, exceção de infiltrados cosmoéticos, fez-me recordar um bocadinho, e estava a falar isto, penso eu, no início, Sebastião Castro Caldas, quando falamos também dos infiltrados, como é que faz paralelo entre infiltrados, para-infiltrados, se consegue falar um bocadinho, abordar um bocadinho isto? Essa condição do para-infiltrado, Marina, é bem interessante, né? E você vê que é uma condição exceção e até mais avançada do que as outras, né? Então, você tem, na Comunex, você tem os para-residentes, que são aquelas que são, né, fixas, né? Um exemplo, por exemplo, todo mundo conhece, aquela história lá do André Luiz, em que ele foi, no final lá da história, ele foi aceito como para-residente. Ele entrou na comunidade extrafísica de fato, né? Esse é o para-residente. Tem o para-visitante. O para-visitante está naquela condição temporária, né? Ele pode ser, por exemplo, a gente que faz uma a gente não como consim, mas como consciex, né? Os intermissivistas, por exemplo, que fazem excursões para outras comunex, para visitar, né? Tem os projetores, que são as consins projetadas a gente, né? Que teve alguma experiência em comunex. Eu já tive algumas projeções, poucas, né? E do que eu tive, eu tirei bastante informação do que eu pude ter. E tem os para-infiltrados. O que é o para-infiltrado, né? Por exemplo, vamos supor que você participa de uma Equipex. Você, Marina, você é uma integrante de uma Equipex lá do Transmentor. Então, você está trabalhando no Transmentor. Você vai fazer trabalhos aonde? Na baratrosfera, vai ajudar as consins aqui, vai ser amparadora das consins. E você vai também fazer trabalho, dependendo do nível, né, em Comunex. Naquela Comunex que você vai como emissária de trabalho, você está com para-infiltrada. Por quê? Às vezes, você vai chegar numa Comunex mais atrasada para ajudar, você não vai chegar expressando o nível evolutivo real que você é.
porque isso não é de bom tom, isso não é paradiplomático, isso não é assistencial. Né? Então, quando a gente vai fazer um trabalho de assistência, você não chega por cima, você chega ou de igual ou, muitas vezes, por baixo. É lá que você assiste melhor. Essa condição é a condição do infiltrado no intrafísico e é a condição do para-infiltrado na Equipex. Eu acho que grande parte, minha opinião, assim, grande parte dos trabalhos das Equipex no extrafísico, de Equipex assistencial, são de para-infiltrados. Você nunca chega por cima, né? Abre toda a sua psicosfera para abraçar as pessoas. Não, você chega por baixo. Um bom exemplo disso, de novo, né? Sem querer falar novamente, no livro Libertação. É um exemplo de para-infiltração. Eles chegam lá totalmente por baixo, no mesmo nível das pessoas de lá, para depois fazerem o trabalho de assistência. O Eduardo, então acho que eu sou o próximo aí. Eu ia te perguntar justamente sobre um dos últimos pontos que você falou, que é das suas experiências com esse processo de visitas Comunex, e se mais gente tiver também. Queria saber, além das suas experiências, se você usou alguma técnica, alguma coisa que você percebeu que facilitou o seu acesso a essa turma? Olha, eu acho, viu, Renê, que a gente não deve buscar visitar Comunex. Tá? Isso não deve ser vamos dizer assim, um movimento seu, né, de ir para a Comunex. Nosso movimento deve ser de fazer assistência. E aí a assistência se dá onde é melhor. Muitas vezes é na Comunex. Eu já tive experiência de estar num local, né, que eu imagino e penso, pelo que eu entendo, que seja Comunex. Um dos exemplos, por muitos anos atrás, eu me lembro de ter uma projeção lúcida, daquela que você sai do corpo, fala, nossa, estou projetado, vou, e vai, chega lá no hospital para jogar energia. Um monte de gente deitada em leito, eram mulheres, só mulheres, né? E tinha a equipe, e eu falei, nossa, eu estou projetado aqui, jogando energia. Eu falei assim, olha, aí me mostraram a minha mãe, né? Também lá jogando energia. E eu cheguei para minha mãe e falei assim, nossa, mãe, você está projetada? E ela, super lúcida, falou assim, eu venho sempre aqui fazer esse trabalho, e lá eu não lembro de nada. Aí eu falei com a minha mãe, ela falou assim, olha, eu não lembro não, mas você sabe que eu sempre sonho que eu estou visitando pessoas no hospital? E eram mulheres, só mulheres, um hospital só de mulheres. Então, eu vejo isso como uma Comunex, né? Ou melhor ainda, né? Um paraambulatório dentro de uma Comunex, um exemplo de paraambulatório. Você vai lá, o ambulatório não é seu, então é um paraambulatório, né? Então, você vai lá para você poder ajudar dentro de um contexto que já está montado, já está com o holopensene estabelecido, né? E é isso. Agora, em relação à interlúdio, por exemplo, eu tive uma projeção que foi em 2017, que tinha um grupo de pessoas da CCCI que iam ser levadas para visitar interlúdio. Então, era um grupo bem grande nós, eu lembro de algumas pessoas aqui, né, aqui da Cognópolis, na verdade, em que a gente estava numa sala e a gente ia ser levado para visitar interlúdio numa para-excursão. E eu estava lúcido, sabia que estava projetado. Só que cada uma das pessoas que ia ser levada, desse grupo, passava antes por uma entrevista com um amparador, era um homem, eu lembro muito bem da fisionomia dele, né? E era uma espécie, viu, de paraconscienciometria. A Nilson está aí, pode me ajudar. Era uma paraconscienciometria. A gente sentava né, todo mundo. E na hora que eu cheguei lá, eu sentei na frente dele assim, aí ele falou algumas coisas para mim assim, e falou assim, olha, você ajuda muita gente, você dá a mão para muita gente, mas você ainda pensa mal dos outros. Eu falei assim, não, eu não penso mal dos outros, não penso mal dos outros. E aí eu lembro direitinho da expressão dele, que ele não falou nada, ele só sorriu e fez assim com a cabeça. Não recriminou, não falou nada. Só sorriu, fez assim com a cabeça. E aí depois eu não lembro mais do que aconteceu, eu não sei se eu fui para interlúdio, mas a ideia é que a gente ia, né? Não era vamos dizer assim, um vestibular, né? A gente estava só passando por uma entrevista de paraconscienciometria, bem interessante. E aí depois eu voltei para, né, depois anotei, cheguei de manhã, fiz aquela coisa, anotei tudo com detalhe, né? E fiquei, na hora eu achei que não tinha nada a ver, depois eu pensei, nossa, realmente isso é uma coisa que eu tenho que trabalhar, isso ainda tem isso, né? Isso é um trafar que eu tenho que trabalhar e talvez seja um dos principais, porque se eu vou numa para-excursão, o amparador, que é o paraconscienciômetra, chega para mim e aponta um item,
esse é prioritário. Isso é uma coisa que a gente pode tomar como uma regra, né? Se ele tem uma oportunidade de falar para você uma coisa e ele fala isso, isso talvez seja o ponto prioritário para trabalhar. Então, é uma ideia aí. E aí, só para entender um pouco melhor, né? Quando você fala que acha que o ideal não é tentar ir a uma Comunex, é por qual objetivo? Porque eu fiquei pensando que certamente o ideal é fazer assistência, mas a gente não pode, por exemplo, tentar ir numa Comunex para estudar, para ir na parapsicoteca, para, enfim, aprender também. O que você pensa disso aí? Olha, eu acho, viu, assim, eu não sei, Renê, se a gente tem condições de ir na parapsicoteca hoje em dia, porque a gente vai na parapsicoteca se a gente tem uma meta, né, de estudo, de pesquisa ou de assistência. Então, o que eu estou dizendo não é que a gente não deva pensar em ir na Comunex, colocar isso como alvo projetivo, né? Mas talvez não seja a melhor abordagem, a melhor estratégia. Porque você vai na Comunex por um motivo. Você não vai visitar a Comunex. Você vai fazer assistência, você vai aprender, você vai acompanhar um grupo que é do seu amparador da Equipex. Então, talvez a melhor estratégia não seja focar na Comunex, seja focar na Equipex. E aí, aonde a Equipex for, você vai e você procura ficar lúcido e se lembrar e anotar depois, né? Faz sentido. Eu estava pensando aqui antes também que acho que uma ponte com as Comunex são os amparadores, né, que estão transitando. Outra coisa, eu vou me projetar na Comunex Interlúdio. Beleza, cadê o seu para-GPS? Você tem que ir com o amparador, não tem jeito, não tem como você fazer isso. Assim, é uma condição que talvez, nessa nossa limitação intrafísica de agora, esteja um pouco acima das nossas capacidades, como com o SIM, entendeu? Então, para isso tudo, a gente depende dos amparadores, depende da Equipex. Então, nesse caso, talvez a grande estratégia, viu, Renê, seja ficar mais próximo do amparador e aí acompanhar ele às Comunex. Uma coisa que vale a pena, né, é o seguinte, uma técnica que eu acho que é uma técnica universal, talvez sirva para tudo na Conscienciologia. Talvez o melhor não seja criar a vontade de fazer alguma coisa, um evento. Talvez o melhor seja criar demanda para que aquilo aconteça. Forma de abordagem diferente, né? Então, assim, eu não quero ir na Comunex. Eu vou fazer assistência. Se for importante que eu vá na Comunex para que aquilo ajude, eu vou. Eu não quero ir na parapsicoteca. Eu quero fazer assistência, quero fazer pesquisa. Se for importante na minha pesquisa, na minha assistência, acessar uma parapsicoteca, o amparador vai ser o primeiro a te levar, porque o interesse é deles também, né? Então, assim, às vezes vale a pena criar demanda assistencial e a demanda de pesquisa. E aí, o que vem, né, para te ajudar, e os amparadores... Eu penso muito nisso, Renê. O amparador tem todo o interesse do mundo em levar a gente para a parapsicoteca, para a Comunex evoluída, para a central extrafísica, para a Comunex, de paraprocedência. Eles têm, porque se eles querem ajudar a gente, pensa bem como seria legal, né, a gente aproveitar isso. Por que não levam? Já pensou nisso? Fala assim, porque eu não mereço. Mas, assim, essa ideia de eu só vou ganhar se eu merecer, tem um pouco de conotação ainda para todos nós, né, religiosa, né? Eu não mereço, então ele não me leva. Eu não sei se é isso, não, viu? Eu acho que a gente pode substituir isso pelo conceito de se é proveitoso ou não. Então, se for realmente proveitoso, tarístico, reciclogênico, né? Aí você vai para a Comunex, para a parapsicoteca e tudo mais. Por enquanto, ainda não é, porque às vezes a gente vai na Comunex evoluída, em vez de gerar reciclagem e esclarecimento para a gente, vai gerar depois uma confusão mental enorme. Vai te apresentar para uma realidade que você não vai conseguir lidar aqui agora. Às vezes, em vez de ficar super animado, você vai ficar super desanimado e ver como você é um verme. E aí? Agora, por que o amparador não leva? Não é porque você não merece, é porque ele gosta de você, né? Você não merece no sentido assim, não merece, eu não mereço passar por isso, né? Talvez. E tem as pensatas aí no material que você elaborou, né? A 42, 43, 44, todas estão falando disso que você acabou de dizer. Eu acho que é legal ver lá depois. Muito bom. Então, podemos passar para a Renata? Sim, boa tarde, todo mundo. Então, falando em pensata, né? No item, na página 8, na pensata 2,
fala um pouquinho de que já havia essas comunexes antes do planeta Terra, né? E aí eu penso, né, diante de tantas comunexes evoluídas e tudo mais, qual o motivo, então, da gente ter o planeta Terra? Vocês já pensaram nisso? Já estudaram sobre isso? O motivo de existir o planeta Terra, é isso? Motivo, a razão, diante dessas comunexes evoluídas, elas se uniram e vieram enfim, para juntar e se reunir e criar o planeta Terra. Porque a Pensata 2 fala assim, né? Antes da vida humana se desenvolver aqui, nesta dimensão, já havia comunexes com a vida extrafísica em torno do planeta Terra. Né? Então, assim, a gente sabe que as comunexes vieram antes do planeta Terra, isso tudo bem, e haveria, assim, uma hipótese de uma razão por existir o planeta Terra? Olha, sobre isso, assim, a pergunta é muito boa, né? E é bem filosófica, né? Vamos pensar sobre isso, né? É holofilosófica, melhor dizendo. O que a gente pode pensar? Sempre que você tem algum processo das consciências se desenvolvendo, qualquer que seja, tem consciência supervisionando. Isso a gente pode tomar como um princípio. Em todos os níveis, todos, né? Então, se você tem aqui na Terra um ambiente que tem consciência se desenvolvendo, aparecendo, evoluindo, vai ter consciências mais avançadas supervisionando o processo evolutivo. É natural que seja assim, né? É lógico que seja assim. E, por exemplo, nesse planeta da transmigração, planeta Cro-Magnon, é assim também. Então, você vê, né, Renata, quantos serenões não devem ter ido para o planeta Cro-Magnon, que é esse planeta em que as pessoas ou as consciências estão sendo transmigradas, né, um planeta mais atrasado do que a Terra, para supervisionar a evolução deles lá. Então, você vê, antes da vida, às vezes a vida lá, ela não é tão inteligente, né? Uma coisa mais básica. Então, antes da vida mais inteligente, cognitivamente falando, já tem os serenões indo para lá para poder ajudar o processo, para poder direcionar, para o negócio não sair do eixo. Faz muito sentido, né? Então, que na Terra, antes da vida se desenvolver mais profundamente, ou até antes disso, né, já tenham consciências fazendo a supervisão do planeta. E onde que essas consciências vão ter a base delas de trabalho, o holopensene de trabalho deles é nas comunex. Então, essa é uma pergunta muito boa, porque a gente vê que o buraco é muito mais embaixo do que a gente pensa, né? Não é que assim, as pessoas vão morrer, ou as consciências vão dessomar, e aí vão se juntar em comunex para poder continuar convivendo. Não, o negócio é muito mais profundo do que isso tudo. Isso aí. Muito bom, pessoal. O Eduardo caiu, a internet dele caiu, ele pediu para falar que não consegue voltar, pediu desculpas, mas a gente deixa os agradecimentos para ele também, né? Aqui está gravando, então fica os agradecimentos aí por trazer o tema para nós, proporcionar essas discussões todas, né? Foi ótimo o debate. Então, fechar com uma pensada bem legal, que tem tudo a ver com o Megacons, né? A pensada 42. Todos temos acervos de cons magnos, mas a pessoa que visita a Comunex evoluída recupera os megacons e começa a pensernizar em nível mais elevado. Então, dentro dos processos assistenciais e pesquisísticos de cada um, ótimas visitas amparadas às Comunex evoluídas aí, e todas que forem funcionais para a ProEx. E até a próxima. Até mais.